Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição 2024 do Zoom Debate. Que beleza, já estamos em 2024 e muita expectativa, muita coisa boa aí vindo pela frente. Prazer estar com vocês. Hoje nós temos um tema aí que é um tema, de certa forma, tabu. E nós vamos debatê-lo aqui. Eu tenho certeza que vocês vão interagir e que vocês vão ficar naturalmente satisfeitos pela relevância do tema. E um tema tabu que diz respeito a janeiro, dentro de uma campanha nacional que vem sendo trabalhada. Esse tema é o mês de conscientização da saúde mental e emocional. Estima-se que, no Brasil, 1 em cada 4 pessoas, olha só essa, enfrentará um transtorno mental ao longo da vida, tá? Ou seja, 25%. A estatística é incômoda. Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, segundo o relatório da Organização de Saúde, OMS. E quando o assunto é ansiedade, o Brasil ocupa o primeiro lugar e o 5º em número de depressivos. A saúde mental, enquanto há tempo. O que fazer agora? É o tema da campanha Janeiro Branco de 2024. Então, vocês já viram, né, que aqui o negócio não é fácil. Não adianta sair daí da tela não, dizer que isso não é comigo, que pode ser que a gente, de alguma forma, a gente esteja falando de um tema que, de alguma forma, tenha um envolvimento com a gente ou com algum dos nossos familiares, com algum dos nossos amigos, e esse tema aqui é tabu e nós vamos debater agora. Eu queria agora apresentar para vocês os nossos convidados. Estou aqui hoje com o Felipe Schenkel. Felipe Schenkel, quem é Felipe Schenkel? Bom, tudo bem, Roosevelt, tudo bom, Danilo? Prazer estar aqui compartilhando. Eu sou o Felipe, eu sou psicólogo clínico, compactuo junto aí de outras profissões também, mas a minha paixão é a psicologia, o consultório, a palestra, é o que de fato me move, é o que de fato enche os meus olhos. E estar aqui nesse dia conversando sobre um assunto tão especial que tem afetado tantas pessoas, como já foi dito, é um privilégio e é uma oportunidade para que a gente possa, de alguma forma, abrir os olhos da população que estará nos escutando, nos vendo durante esse debate. E para debater com a gente aqui, a presença de Danilo Cassani. Danilo Cassani por Danilo Cassani. Fala, Rosio, beleza? Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Com você, né, para a gente falar desse tema tão importante. Aqui também meu amigo, parceiro de vida, Felipe Schenkel, parceiro de vida, parceiro de profissão, enfim, meu conselheiro e demais outros cargos na minha vida, enfim. Mas principalmente um cara que eu admiro muito na sua profissão e que também faz o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, que é trabalhar com saúde mental. Bem, Dr. Danilo Cassani, sou médico, especialista em psiquiatria e medicina da família, sou médico do trabalho também, mas de fato a minha paixão, né, o meu dom, se assim posso dizer, está na saúde mental, é o que me move, é o que me faz lutar mais e acreditar que a gente pode melhorar a vida das pessoas de alguma forma nesse mundo que a gente vive hoje. Vamos já ao tema direto, porque o que eu entrei aqui, eu confesso para vocês que quando eu recebi essa pequena introdução aqui, eu fiquei assustado. Mas eu já tinha, durante a pandemia, esses números eles vinham numa evolução e num crescimento muito grande. Nós vamos ter a oportunidade de falar com certeza com relação à pandemia e os números. E a gente teve os números de Brasil ao longo da pandemia. Mas eu queria que nesse primeiro momento vocês falassem exatamente disso, né? Essa questão do Brasil, quando se fala que 1 em cada 4 brasileiros ao longo da vida, com certeza, sofrerá de algum transtorno mental. Essa estatística incômoda, né, de cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, segundo a OMS, e esse tema da saúde mental enquanto há tempo
o que fazer agora. Queria que você falasse a respeito disso e depois o Danilo também fizesse comentário e depois a gente entra no debate propriamente dito. Cada um falasse a respeito dessa introdução. Primeiro, assim, eu acho que é importante a gente conversar sobre essa questão do Janeiro Branco. Né? É interessante demais e ela é recente. Poucas pessoas conseguem ainda entender a importância desse tema. Quando a gente tem, por exemplo, algumas campanhas sobre o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, o Novembro Azul, e aí a gente chega no Janeiro Branco, a gente é um tempo que a gente para podermos falar exatamente sobre esses números que você colocou. O janeiro, por si só, é uma data extremamente reflexiva. Quando a gente chega no início do ano e o branco, justamente a conotação é a página em branco que virá ao longo do ano. Nós temos uma oportunidade, né, de pensar, de planejar um novo ano, um novo ciclo, novas metas, recomeço, projetos novos. Falar de saúde mental no início do ano é um tanto quanto interessante, porque a gente fala de algo que simbolicamente está presente desde muito tempo, naquelas frases pequenas como, olha, pode estar tudo bem, mas se a cabeça estiver mal, tudo está mal. E aí é exatamente esse tempo em que a gente para planejar, para se organizar, para se estruturar, mas também para a gente identificar como que está a nossa saúde mental, como que está a saúde mental das pessoas que estão ao nosso lado, como que a saúde mental das pessoas que estão ao nosso lado podem impactar a nossa saúde mental. Porque como a gente falou, como foi falado aí nos dados, 25% da população possui ou possuirá algum transtorno. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Eu não sei se, com certeza você aí de casa, mas eu não sei se todo mundo já teve a experiência de ter alguém por perto, ou talvez ser essa pessoa que já passou por uma crise ansiosa. Aquilo impacta não apenas a pessoa e não apenas o indivíduo, mas todas as pessoas que estão à sua volta. Então, falarmos sobre isso, que durante algum tempo foi tratado como frescura, foi tratado como isso é falta de trabalho, isso é falta do que fazer. Levarmos, num programa como esse, um debate, levarmos informação sobre um tema que até bem pouco tempo atrás, como foi falado, é tabu ou era algo tão insignificante para tanta gente, e de repente a gente está chegando e falando, olha, isso que você tem nome, se chama transtorno de ansiedade generalizada, se chama síndrome do pânico, se chama talvez a depressão. A gente começa a desmistificar e aí começa o processo terapêutico. O primeiro passo para a cura é o diagnóstico. Então, saber que o que as pessoas têm não é uma frescura, não é coisa da cabeça dela, não é uma besteira, não é uma bobeira, e sim é um transtorno, tem nome e, sobretudo, tem cura, eu acho que é algo, né, Danilo, que alivia um pouco também. Então, falar de Janeiro Branco é falar, sem sombra de dúvida, dos transtornos, mas também falar do que o que as pessoas estão pensando e estão passando tem nome, mas também tem cura. Nós tivemos aqui a visão e a fala, e pode ser que seja a mesma e tem, obviamente, as conexões do psicólogo, né, clínico. Agora nós vamos ouvir do médico psiquiatra. Danilo, por favor. Então, Roosevelt, de fato eu concordo com o Felipe e acho muito interessante essa campanha de Janeiro Branco, que ensina pra gente, de certa forma, como a gente precisa de cuidar da nossa saúde mental, o que a gente pode fazer para prevenir o adoecimento, né, e o aparecimento de um transtorno mental. Ela vai muito assim, ao mesmo tempo ela vai de encontro, mas com uma discussão um pouco diferente do Setembro Amarelo, por exemplo, que a gente fala muito de suicídio. Eu, de certa forma, eu gosto mais, se eu pudesse escolher a campanha, eu gosto mais do Janeiro Branco do que o Setembro Amarelo. Mais ampla? Porque, não por questão de ser mais ampla, porque eu acho que, na verdade, a discussão que a gente precisa de ter com a sociedade é realmente o quão é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Quando a gente
traz o Setembro Amarelo e a gente fala de dados, são dados alarmantes de suicídio, 1 milhão de suicídios por ano no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem uma média de 50 mil vidas perdidas, mais ou menos, por ano. São dados muito alarmantes, mas a gente precisa de debater e de entender como que a gente pode diminuir esses dados, entendeu? Como que a gente pode fazer com que essas vidas não venham a ser perdidas. E aí entra essa campanha de Janeiro Branco para que a gente possa falar isso, possa debater mais. Obviamente, o que é mais crítico, né, chama mais atenção. No caso do tema suicídio. O que é menos crítico, e principalmente numa cultura que a gente tem no Brasil, de certa forma, a prevenção, né, falar, discutir e buscar a prevenção em saúde é algo que poucas pessoas se importam, né? A nossa cultura é que a gente se preocupe mais com a doença do que com adoecer. Na verdade, essa matéria é com relação à prevenção, né? Nós estamos falando a discussão sobre hábitos saudáveis de vida, mudança de estilo de vida, algo que possa submeter a pessoa a ter uma boa saúde mental. Mas quando nós estamos falando, nós já estamos falando, Felipe, na questão do Janeiro Branco, nós estamos falando em saúde. Mas nós, ao mesmo tempo, nós já estamos falando que o país, eu não sei se ou não é contrassenso, mas é a realidade, nós já estamos também falando que o Brasil é um país campeão em ansiedade. Tá? Então já existe já uma referência. Então, aqui nós temos o ansioso. A campanha, ela pega também aquele que já tem o diagnóstico de ansiedade, porque aquele que tem... Nós estamos falando de saúde, estamos falando assim, evitar que ele entre na porta, que ele adentre a porta. Explica isso para a gente poder... Na verdade, o debate do Janeiro Branco é um debate ampliado sobre saúde mental. Então, quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando também sobre as pessoas que, de alguma forma, estão com a sua saúde mental comprometida ou afetada. E se a gente parar para pensar, hoje, com a correria que nós temos, com a forma como nós vivemos, com as inúmeras possibilidades de adoecimento mental que nós temos a todo momento, dificilmente nós encontraremos alguém dentro desse mundo caótico que nós vivemos que não teve em algum momento da vida a sua saúde mental abalada. Talvez essa pessoa ela não tenha entrado dentro de um consultório para se tratar com um psiquiatra ou com um psicólogo, mas ela, de alguma maneira, ela já passou por alguma situação em que certamente ela precisou de um amparo, de um acolhimento, de uma assistência para conseguir superar. E quando a gente para falar sobre isso, obviamente a gente está falando também dessas pessoas que foram afetadas, mas a gente está colocando luz em um tema que até então é um tema muito confundido por outras situações, como, por exemplo, uma certa mistura, às vezes, com a falta de crença. A depressão é a falta de Deus. Isso é um assunto comum, isso tem sido diminuído, onde pessoas eram confundidas com a sua fé com a doença que ela tinha. A depressão ou a ansiedade é falta do que fazer, isso aí é uma frescura. Então, quando a gente fala sobre o Janeiro Branco, a gente está colocando luz em assuntos que até então eram muito confundidos com questões ou com uma situação mais tabu. As pessoas não falavam sobre isso. Entrar nessa questão de tabu, logo no início eu falei, né, esse termo, Danilo, existe uma dificuldade, né, com relação a se falar isso. As pessoas, não sei se elas não gostam ou elas têm dificuldade. Porque uma coisa é não gostar, outra coisa é ter uma dificuldade em falar. Por que isso? Por que você... e outra coisa, passar por uma crise de ansiedade, entrar como um diagnóstico de ansioso ou como depressivo, significa dizer que essa pessoa é uma pessoa doente mental? Então, Roosevelt,
essa última palavra que você fala, doente mental, isso é exatamente daí que veio o tabu. Na verdade, a saúde mental no Brasil, 40, 50 anos atrás, eu falo muito mais até pelo psiquiatra do que pelo próprio psicólogo. Também existe um tabu, mas principalmente em relação a buscar o tratamento psiquiátrico. Então, devido ao nosso histórico, entende-se que o psiquiatra é médico de maluco. Como se fosse uma pessoa com uma doença mental muito grave, que o psiquiatra só tratasse as doenças mentais graves e que as pessoas conotam como uma pessoa maluca. Então as pessoas falam, não sou maluco, não vou no psiquiatra. Com medicação. Não vou tomar remédio de doido. Exatamente. Estou falando de uma forma grosseira, que é exatamente isso que a gente escuta, né, das pessoas. Poxa, eu não queria estar aqui, né, paciente, né, Felipe, que vem e fala, não gostaria de estar aqui, eu vim porque a minha família pediu, mas eu não estou maluco, eu não estou doido, fala assim com a gente. E na verdade não é isso. Só que esse tabu perdurou por muitos anos. Com a reforma psiquiátrica nos anos 90 e o início das discussões sobre saúde mental, né, sobre os transtornos mentais e tudo mais, começou a ter uma quebra. Então, nos últimos 20 anos, 30, 20 anos principalmente, a gente evoluiu muito, mas não o suficiente ainda para a gente falar que não existe mais o tabu. Ainda assim, hoje, apesar de toda a difusão de informação, né, de tudo que a gente tenta alcançar e propor de debate em saúde mental, ainda existe esse tabu muito grande, por conta desse histórico que a gente tem no Brasil, que as pessoas acham que, né, tratar saúde mental, quem trata saúde mental é um doente mental, e não necessariamente. Um transtorno mental hoje, ele é tratado como uma pessoa cardiopata, como uma pessoa que tem diabetes, como uma pessoa ansiosa, ela tem que ser tratada da mesma forma. Eu pergunto isso por quê? Porque às vezes você tem um processo, às vezes, de alguma enfermidade, e você você entra com um tratamento e a enfermidade regride e você cura até aquela enfermidade, né? Sim. Acho que você deixar também, talvez, a enfermidade evoluir, ela progredir, pode chegar a um momento que você não tem a condição mais de você regredir com ela. Então, o que a gente chama de comorbidade, né? Ou então, assim, na questão da progressão da doença, na maioria das vezes, aí eu já falo por mim, devido a esse tabu, as pessoas têm mais facilidade de procurar o psicólogo, né? Tem menos resistência. Os pacientes que chegam para o psiquiatra, eles já chegam com a doença mais avançada, com o transtorno mais avançado. Porque demorou e aí chegou no momento que realmente não começou a incomodar demais, a não ter qualidade de vida, né, a perder toda a produtividade e tudo mais, e falar assim, agora eu tenho que ter um jeito. Mas se a gente olhasse lá no início da doença, talvez seria mais fácil de ser tratado, entendeu? Claro, você arrastou, né, esse quadro, a pessoa piorou e aí até dificulta o tratamento. A gente leva mais tempo para estabilizar essa pessoa. Pois não. Quando, por exemplo, a gente vai tratar de algum paciente ansioso ou dentro de uma crise, que é o que a gente chama de TAG, né? Dentro de um transtorno de ansiedade generalizado. Eu queria pedir desculpa só para dizer o seguinte, vocês poderiam, o que é ansiedade? Só para a gente deixar claro, o que é ansiedade, o que é depressão, para a gente poder, só para um grau de alfabetização de todos nós que estamos vendo aqui, que às vezes a gente fala ansiedade, né? Então o que pode, para quem está aqui, já a gente, o que é ansiedade? É interessante assim, a gente entender que a ansiedade ela faz parte da vida de todo ser humano. Então, por exemplo, se eu virar, por exemplo, para o Roosevelt aqui e falar, olha, Roosevelt, tem um presente secreto ali para você, algo muito legal, algo muito interessante, que você vai gostar muito. Isso naturalmente vai gerar uma ansiedade. E isso é bom. Isso faz com que a vida tenha sentido. Faz com que a gente queira viver experiências novas ou se surpreenda. Isso tudo é saudável. A ansiedade ela passa a ser um problema quando ela começa a construir alguns monstros dentro da gente. Por exemplo, quando eu viro para você e falo a mesma coisa que eu falei, e ao invés de gerar uma expectativa, uma curiosidade ou um desejo, aquilo ali gera sentimentos a ponto de fazer você não dormir. Eu não consigo dormir porque eu estou pensando no que ele falou. Eu não consigo... eu não quero ir lá porque se eu for... Pode ser que seja alguma coisa muito ruim para mim e ele deve estar, talvez, às vezes ele está mentindo. Quando começa a virar algo que governa a pessoa. E aí a gente começa a entender que essa pessoa, possivelmente, ela está sofrendo de um transtorno de ansiedade. E é interessante a gente pensar porque várias pessoas são governadas hoje pela ansiedade.
E aí a gente começa também a pensar no ponto de vista da depressão. A depressão, ela não é um sentimento de tristeza ou de luto. Por exemplo, alguém perdeu um ente querido ou passou por uma situação de separação e ela tá triste, enfim, tá enlutada com aquela situação. Isso é normal, saudável e faz parte do processo de ser humano. Passa a ser algo em que a gente começa a investigar como uma depressão, motivos, tristeza sem motivo durante alguns dias prolongados, onde a pessoa não tem razão para levantar da cama, para se deslocar, ou aquilo que ela fazia antes com uma certa alegria, hoje não faz mais sentido para ela. Quando ela perde a razão de estar nos lugares, de fazer, de se levantar da cama, pela vida. O prazer de viver. E não há justificativa para aquilo. E não há, isso é importante, porque às vezes ela não sabe explicar. Às vezes a gente está falando de alguém que acabou de perder a mãe, acabou de perder findar um relacionamento. Então isso é justificável durante um processo que é o que a gente chama de luto. Rompeu um relacionamento, deu uma nota ruim numa prova, ou coisa desse, cada um tem tudo que a gente sente, né, tudo que uma pessoa sente, os sentimentos e emoções, elas são inerentes ao ser humano. Né? O que diferencia do que necessita ser tratado ou não é exatamente isso. No caso da ansiedade, a gente falou o que é ansiedade normal do que é uma ansiedade patológica, o que é uma tristeza de uma depressão. Ele fala bem, ele compara ao luto. Lá atrás, quando Freud começou a estudar, né, a depressão e tudo mais, que até então ele chamava de melancolia, ele fez esse comparativo entre o luto. O que seria melancolia? Hoje, né, o transtorno depressivo. Seria um luto com a perda de prazer pela vida. A grosso modo, ele justificou dessa forma. Por quê? Quando você perde alguém, você entra num estado de luto. Seja dias, algumas pessoas, né, com menos tempo, com mais tempo, enfim, a gente não pode mensurar isso. Mas, de fato, a pessoa tem uma tristeza, porque perdeu, né? Isso é extremamente natural, como o Felipe disse, e importante a pessoa passar e experimentar esse sentimento. Isso é importante para a sua saúde mental. Diferente de uma depressão. A pessoa perdeu alguém, passou pelo estágio de luto e continuou triste e perdeu o prazer pela vida. Aí isso já liga um alerta e é provavelmente um transtorno que precisa ser tratado. O luto pode ser o gatilho? Também. Desencadeou. Sim, também. Eu só peguei o exemplo do luto porque Freud estudou isso lá atrás, mas existem diversos outros gatilhos que podem causar transtornos mentais. Aproveitando essa, mas por outro lado, tem algumas pessoas também que, apesar do luto, né, essa coisa do enlutado, elas não passam por esse processo, não entram no processo. Às vezes até reclamam, poxa, fulano de tal entrou, perdeu algum ente e não entrou. Que é gravíssimo. Que é gravíssimo. Porque tanto muita... Não cobra dela, está numa postura de... Tanto muita afetividade quanto pouca afetividade, isso pode configurar um transtorno mental. Uhum. E assim, a gente costuma encontrar nos consultórios muitas pessoas que não vivenciaram, não tiveram a experiência do luto por vários motivos. Seja porque, por algum motivo, ela teve que organizar tudo ali para as outras pessoas conseguirem chorar, sentir, ela teve que correr, agilizar e tudo mais. Mas mais cedo ou mais tarde, esse luto... Foi adiado? Bate na porta. Pode ser. Pode ser. E aí ele vem, mas ele não vem... e aí que é a dificuldade. Ele não vem como um sentimento claro. Ele vem com um sentimento extremamente obscuro em que, durante o processo terapêutico, é descoberto que, muitas das vezes, o que aquela pessoa está sentindo tem uma relação com a ausência do luto que ela teve há algum tempo atrás. Por exemplo, eu sou ansioso. Tá, isso é claro. Você e 99% da população brasileira. Então, eu sou ansioso, é aquela coisa da perfeição, querer fazer a coisa certa, isso me dá cada vez mais ansiedade. E cada vez mais eu vou querendo fazer a coisa mais certa e me provocando nisso e tal. Então, isso você tem um esforço mental muito significativo para conseguir fazer as coisas darem certo. Então, o que eu fiz hoje, eu quero fazer melhor amanhã. A soma das energias, né? Uhum. É isso aí. Mas eu já li alguma coisa, e eu queria a afirmação de vocês nesse sentido, de que às vezes a depressão ela é um estágio
da ansiedade ou não necessariamente? Eu nunca me vi como um camarada depressivo. Ok? Dentro desse diagnóstico. Mas só trazendo uma coisa que, já que a gente está falando em tabu, eu não posso me permitir. Sei que tem um momento de ansiedade. Não necessariamente um estágio, mas pode ser também. A ansiedade ela pode cursar apenas com um quadro ansioso e em determinados momentos você ter episódios de humor depressivo decorrente dessa ansiedade. Como uma pessoa ansiosa, ela também pode ser muito bem uma pessoa depressiva. A gente tem os dois transtornos juntos. A gente tem nos diagnósticos, a gente tem transtornos ansiosos, transtornos depressivos, e a gente tem o transtorno misto, que é o transtorno ansioso, misto, ansioso depressivo. Então pode acontecer. Então a ansiedade ela pode tanto vir como um sintoma de algum transtorno, como por exemplo o transtorno ansioso, como ela pode vir mesmo com a entidade própria. Agora vamos trazer já a questão seguinte. Aqui tem uma pesquisa, não necessariamente a gente precisa da fonte, mas é só vocês estão muito mais próximos da realidade. Falar o seguinte: o crescente uso de tecnologia e redes sociais é apontado como o principal fator que afeta a saúde mental das pessoas, seguido das questões financeiras e políticas. Mais de 80% dos entrevistados concordam que essa questão tem grande impacto sobre a saúde mental. Trazer só essa introdução para que vocês pudessem exatamente, porque a gente já lança a luz nas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e falar o quê? Então nós estamos falando assim, o que é ansiedade no prático? O que é depressão no prático? Agora nós estamos falando das questões que levam a incidir e tal. Então, às vezes, estou com uma situação de grana, situação disso, situação daquilo. O que é isso aqui? Só essa introdução aqui para a gente poder trazer aí uma... Na verdade, aqui ele está especificando uma parte daquilo que pode ser, o que o Danilo até falou no início, os chamados gatilhos para a ansiedade. Quando a gente está falando aqui, e um desses temas é instabilidade ou incerteza econômica, a gente está falando de algo que afeta boa parte do nosso Brasil, né? Falando do Brasil como um todo. Quando a gente está num movimento extremamente capitalista, uma rede social que a todo momento faz usos de comparativos, e é isso que nos move muitas vezes na rede social, é o comparativo, é o olhar e falar, não, eu preciso postar aqui, e aí eu olho do outro, e naturalmente aquilo vai gerando uma concorrência extremamente desleal, e eu olho para dentro, às vezes, da minha casa, e eu consigo ali enxergar inúmeras situações que podem trazer uma vulnerabilidade social para mim, mas principalmente para minha casa, para minha família, para os meus, para as pessoas que me cercam. Quando a gente olha a crescente da rede social, como a gente já falou, a instabilidade política, e aí não apenas no sentido político partidário, mas na situação política de forma ampliada. Tudo isso pode se tornar gatilhos para que a gente desperte algo que já está dentro da gente. Isso é interessante, a gente deixar claro que nada vai vir e construir um diagnóstico em cima de situações aleatórias. Tudo isso que foi falado, todas essas pautas que foram colocadas, elas são despertadas em pessoas que já têm uma predisposição à ansiedade ou talvez à depressão. Então, os gatilhos, eles acionam pessoas que já são predispostas a esses transtornos. Pronto, então o médico. Essa predisposição, o que é isso? É genético? O que faz com que você tenha... E outra coisa, já dentro dessa consulta aqui, além dessa coisa, se é genético, como é que tem essa predisposição, você também não tem, porque o que eu faço com relação à ansiedade, às vezes eu tento fazer um certo anteparo com relação a isso, né? Fazer um esforço para que essa ansiedade, às vezes, ela seja minimizada. A gente não tem como fazer, às vezes, bloqueios ou algumas coisas nesse sentido, ou a força é maior de entrada e isso não é limitante, ou é a medicação que pode fazer com que isso... Traz para a gente essa luz aí para a gente. Tá. Em relação à questão genética, existe uma vertente, né, da psiquiatria que
que cursa com possíveis fatores genéticos que podem influenciar no acometimento de um transtorno mental. Eu, doutor Danilo, particularmente, eu olho muito para os fatores ambientais, desde o nascimento. Né? Então, essa predisposição ela pode vir de diversas formas, não só uma predisposição genética, mas uma predisposição ambiental, se assim posso dizer, para tentar explicar. Por exemplo, se você nasce, cresce, desenvolve numa família onde todo mundo é ansioso, qual a chance de você ser ansioso? Muito grande. Existe a exceção, né, da regra. Existe aqueles que nasceram em famílias muito ansiosas, dentro de casa, o pai ansioso, a mãe ansiosa, o irmão ansioso, e desenvolveu, né, ao longo da vida, ao longo do tempo, algum mecanismo que de certa forma, não veio a desenvolver uma ansiedade patológica. Então, eu acredito muito. Claro que diversos outros fatores ambientais, e aqui no texto fala pra gente de alguns mais importantes, influenciam também, de certa forma, e vão deixando essa predisposição para as pessoas terem um acometimento de um transtorno mental. Então, existe uma origem genética? Ainda muito discutível, entendeu? Alguns transtornos específicos, sim. É sabido que a gente tem essa questão genética, né, como mais concreta, um percentual daquele transtorno é devido a uma origem genética. Mas, de fato, esses transtornos mentais comuns, os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, eu acredito mais que sejam relacionados a fatores ambientais. Isso a parte também fala com relação à parte ambiental, também hoje não é estudo, mas acho que é a realidade com relação a essa parte tumoral, né? Oi? Essa parte tumoral também, né, de cânceres. Também. O câncer a gente tem uma predisposição genética bem significativa. E também, né, com relação a questões ambientais, né? Sim, exato, também. Exatamente. Pegando a questão do câncer, tem a parte genética e tem os fatores ambientais. O fumo, o uso de bebidas, a exposição à radiação e diversas outras sedentarismo. Coisas também favorece. Então, são fatores ambientais. Comentar? Não, é exatamente isso. E aí, quando a gente pega isso que o Danilo falou, a gente pega também a parte que a pessoa aprende a ser assim. Porque quando ela, desde criança, ela conhece pessoas, ou ela vive com pessoas, ou ela está dentro da casa onde pessoas são extremamente ansiosas ou reagem de maneira ansiosa às notícias da vida, aquilo ali passa a ser naturalizado e passa a ser também copiado, imitado. Então, as reações a essa exposição, onde, por exemplo, um lar extremamente caótico faz, sem dúvida, com que a pessoa também cresça e se desenvolva nesse ambiente e se torne também alguém com uma mente caótica. Eu fiz naquela fala ali, falou assim em tecnologia, que a gente fala hoje, nós estamos falando aqui de redes sociais, uma série de coisas, falando em tecnologia. Queria que vocês comentassem com relação ao quanto impacta. E eu acho que falando em impacto, eu fui impactado agora recentemente, agora nos últimos 15 dias, falando de comportamento, falando do aprender, principalmente, vamos supor, a fazer coisas, a fazer a ginástica, coisa que você não gosta, né? Então, dizendo que em 2 meses, 60 dias é o tempo que você leva para você fazendo diariamente aquilo que você não gosta, você acaba tendo uma reação que leva você a começar a praticar o tipo de atividade. Ou seja, você fizer todos os dias, durante 60 dias, coisa nesse sentido. Então, eu queria ver com você a tecnologia, o quanto hoje tem impactado, o quanto leva aquela coisa de você ter que ficar o tempo todo buscando e tal, tendo que ver se tem WhatsApp para mim, tem alguém me ligou, alguém me falou, tá. Isso tem impactado nos consultórios, tem estudos hoje, tem papers com relação a isso. O que vocês já veem com relação a essa questão? Vamos parar para pensar e fazer um comparativo com alguns anos atrás na nossa sociedade. Vamos fazer esse comparativo. Antes, quando a gente gostaria de falar com alguém, a gente tinha que, muitas das vezes, fazer um exercício de trazer, na verdade, as pessoas para... Espera aí que eu estou ajeitando aqui. Tá melhor? Antes, a gente, para conseguir conversar com alguém, a gente precisaria... enfim, se deslocar até a casa das pessoas. Para obter as notícias, a gente precisaria esperar passar no repórter, né, no famoso repórter no jornal, ou esperar sair na banca de jornal para a gente ir lá. Hoje está tudo imediato. Tudo está na palma da nossa mão.
Então, hoje, se eu preciso falar com alguém, eu não espero até encontrar essa pessoa. Eu já mando uma mensagem, essa pessoa já recebe a minha mensagem imediatamente e tudo mais. O que isso impacta na nossa vida? Isso impacta que acelerou. Os processos estão acelerados. Eu não preciso mais esperar o jornal nacional ou o jornal de determinada emissora para que eu possa me inteirar sobre as notícias do meu país ou da minha cidade. Naturalmente, Roosevelt, eu já consigo acessar aqui com um toque e ter as informações que eu quero. O que isso faz? Essa tecnologia, ela me coloca em uma velocidade maior do que a velocidade natural a qual eu nasci e a qual eu me desenvolvi durante toda a minha vida. Então eu venho de uma velocidade, de um tempo, até que de repente a tecnologia entra, começa a resolver alguns problemas, é verdade, mas também acelera esse processo a ponto de muitas das vezes eu não conseguir alcançar e acompanhar essa aceleração. Então, isso traz um impacto direto para a nossa vida e para a nossa saúde mental. Porque, de alguma forma, os processos estão muito mais acelerados do que eles deveriam ser. Ou, pelo menos, do que eles eram há algum tempo atrás para mim. Então, antes eu tinha um desenvolvimento, eu conhecia a vida e eu me adaptava de uma forma. E de um tempo para cá, um tempo curto, isso tudo que eu tinha como uma rotina programada de vida, ele foi simplesmente acelerado. E isso causa, obviamente, impactos, sobretudo na saúde mental. Mas isso, Danilo, isso você entende que ao longo do tempo as pessoas já vão ficando adaptadas a isso e naturalmente isso elas não vão reagir. Como é que é essa questão? O que eu entendi do Felipe, algo nesse sentido. A gente tem uma perda de desenvolvimento de resiliência ao longo dos anos. Acho que talvez tudo que o Felipe falou, eu vou resumir nessa palavra. Eu gosto muito, resiliência. Que nada mais é do que a gente aprender a dar a volta por cima dos problemas, resolver as coisas sem tanto sofrimento. A sociedade está desaprendendo. Hoje, Roosevelt, a gente vive numa sociedade muito materialista. E aí eu vou essa minha fala, ela vai de encontro a esses fatores que a gente citou aqui, que você leu, que são as tecnologias, as questões financeiras, políticas. Então a gente vive numa sociedade muito materialista, ou seja, onde a gente precisa de bens materiais, e tudo voltado para a parte financeira. Hoje não se consegue praticamente nada sem você ter algum poder aquisitivo. Isso gera um sofrimento, né? A gente vive numa sociedade muito hedonista, né? Existe a busca pelo prazer de qualquer forma, de forma desenfreada, seja em qualquer área da nossa vida. Prazer, né? A compra, a aquisição, prazer, né? Adquirir. Então a sociedade tá uma sociedade mais hedonista, entendeu? A gente tem que buscar o prazer de qualquer forma. E muitas das vezes os prazeres da nossa vida, eles não são mais tão simples como eram antigamente, como a gente soltar uma bolinha de gude, pequenos prazeres, jogar, soltar pipa. Hoje as coisas estão mais complexas, né? Hoje, com essa difusão da tecnologia, da informação, isso nos leva a buscar maiores prazeres, né? Se assim posso dizer. E é uma sociedade imediatista, né? Antes, eu uso muito exemplo de um banco. Há 20 anos atrás, quando a gente não tinha aplicativo, não sei lá, a gente precisava de ir ao banco para sacar dinheiro, para pagar uma conta de luz. E a gente ia lá, ficava na fila lá meia hora, 1 hora, 40 minutos. Eu falo que assim, antigamente ir ao banco era um evento do dia. A gente perdia uma manhã ou uma tarde. E a gente não se incomodava com isso. Hoje, nós temos aplicativos que a gente abre em 20 segundos. A gente abriu, fez um Pix ou pagou uma conta e pronto. Só que se esse aplicativo travar e você já levar 1 minuto, você já começa a ficar incomodado com isso. Você já começa a ficar irritado, já acha que está perdendo muito tempo. Por quê? Porque essa difusão de informação, essa quantidade de informações que está entrando na nossa mente, na nossa vida, a nossa mente não é adaptada para poder lidar com tudo. E como é uma gama gigantesca de coisas, a gente acaba sofrendo, né, em detrimento de ter que processar todas, tentar, né, o tempo todo uma tentativa quase que inútil de processar todas as informações que chegam até a gente. E isso gera sofrimento mental. Pois não, Felipe.
uma colocação em cima disso é que a nova geração ela vem se adaptando muito facilmente à tecnologia. Porém, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui contigo. Se a gente observar questões que antes eram muito saudáveis e a gente sempre optou por elas, como, por exemplo, vamos levar o nosso filho ao parquinho. Aquele parquinho que todo bairro tem um parquinho ali de areia para a criança descer no escorrega. Vamos onde pegar... o cachorro também rola, também brinca. Exatamente. E gera a imunidade. Os anticorpos vão aparecendo. Hoje não tem mais isso. A gente foi perdendo. Então a gente está vendo uma nova geração nascendo. E aí essa nova geração, eu sou um entusiasta dessa nova geração. E acho que estamos nela e está tudo certo. É a nova geração tecnológica. Hoje uma criança de 9, 10 anos, ela domina a tecnologia. E tudo isso faz parte e é legal. Só que a gente está perdendo algumas questões que futuramente vão ser desencadeadas e vão chegar para a gente nos consultórios de psicologia e de psiquiatria, que são as questões inerentes à vida, que é o se desenvolver como ser humano, que é as relações interpessoais, como é prazeroso você ter pessoas que te receberam não da vida. Hoje as pessoas elas não recebem não presencialmente, elas recebem não pelo WhatsApp, elas recebem não por uma chamada de vídeo. Como é prazeroso ter pessoas que se frustraram em relações interpessoais. Isso forja caráter, isso faz com que a pessoa ela vá se desenvolvendo enquanto ser humano e se transforme em alguém mais resiliente, que é o que o Danilo tanto bateu. Então, essa nova geração, ela vai ser muito mais tecnológica do que a nossa? Sim. Ela vai avançar muito mais tecnologicamente falando? Com certeza. Só que algumas questões, alguns efeitos colaterais precisam ser medidos. Sobretudo, esses efeitos da falta de proximidade, de relação, de troca. Eu queria aqui fazer uma ressalva, claro, né? A gente tem que entender que a tecnologia ela vem para um bem, né? Se não fosse tecnologia, nós três não estaríamos aqui reunidos falando sobre um assunto e levando uma informação de credibilidade para milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Sem a tecnologia, nós teríamos que ir a uma instituição, fazer uma palestra presencialmente, o que acontece hoje, Felipe vai muito, eu vou também, mas a tecnologia nos proporciona isso aqui. A tecnologia nos proporciona falar com um amigo, com um colega que está lá do outro lado do mundo, que há tempo a gente não vê. Mas a tecnologia também faz com que a gente se afaste com quem está do nosso lado, do nosso vizinho. Perfeito. Às vezes dentro de casa. Às vezes não quero sair do quarto, eu falo com alguém que está lá no outro quarto pelo WhatsApp. E isso é uma relação muito superficial, né? É um jeito de você se relacionar e de se comunicar de forma muito superficial que não gera afetividade. E quando não gera afetividade, você fica nesse superficialismo, você não adquire essa resiliência que a gente está falando. E você acaba, penso eu, criando um anticorpo, algo, né, que faz com que você, na relação, que é a relação natural, você acabe levando aquela relação superficial para as relações que são as relações... A gente não precisa... Eu sou novinho, não precisa a gente falar na nossa idade, né? Mas tanto Roosevelt quanto eu, talvez Felipe menos, um pouco mais acredito que de certa forma, a gente vivenciou, a gente apresentou oportunidade desse tipo de relações pessoais que a gente está falando. Que a gente precisava de estar com as pessoas o tempo todo. Às vezes a gente se estressava, ou a gente gostava de um, gostava de um, mas a gente se virava ali, a gente conseguia ter essa resiliência, né? Esse trato para conseguir entender aquela relação ali e contornar alguma coisa, né? Alguma controvérsia ou algo assim. Hoje, com essa diminuição dessas relações afetivas, assim posso dizer, com o uso mais tecnológico que a relação passou a ser tecnológica, a gente está perdendo essa experiência, perdendo esse exercício de se relacionar e de compreender e de entender. São oportunidades, né? Nós estamos chegando já quase no quarto final do programa. Acho que agora a gente tem que ter a parte
talvez, da objetividade, no sentido da gente deixar, o que nós vamos deixar. Mas eu queria antes, em 5 minutos, nós tratarmos de algo que a gente não pode abrir mão, que a história vai registrar, que foi a pandemia. Que com certeza eu creio que tenha impactado e alterado até os números, né? E até diagnóstico, porque alterou-se o comportamento. Eu queria que você falasse um pouco do que foi a pandemia no seu olhar e hoje no resultado, nos seus consultórios, nas pessoas, e você também fizesse essa... Os efeitos colaterais da pandemia eles são sentidos até hoje. Algumas pessoas elas se esquecem e focam muito nos efeitos físicos e talvez visíveis ali. A questão do surgimento de doenças respiratórias, a necessidade das vacinas. Mas a gente teve também um efeito pouco dito, mas muito sentido, que foi o efeito mental de ligarmos a televisão e descobrirmos ali quantas pessoas estavam morrendo por dia na nossa nação, no nosso mundo, de forma geral. Eu gosto de focar nisso, porque foi exatamente isso que aconteceu. A gente ligava a televisão para vivenciar ali momentos num termômetro de quantas pessoas estavam morrendo por dia, e mesmo morrendo muitas pessoas, a gente comemorava que, olha, poxa, morreu menos do que ontem. Olha, morreu menos do que semana passada. E é óbvio que aquilo ali é um clima de guerra. Então, naquele momento, a gente não consegue muito pensar nos efeitos que aquilo vai trazer. Mas, passado ali alguns anos, isso começa a vir à tona. Peraí, a gente viveu momentos em que eu não conseguia abraçar a minha avó, não conseguia abraçar meu avô, ou então eu perdi a minha avó, perdi o meu avô, perdi alguém próximo, alguém querido, e eu não pude ter o velório, porque isso aconteceu com milhares de pessoas. Qual é o efeito disso na vida de um ser humano que passou por uma situação como essa? Sem dúvida nenhuma, naquele momento o efeito ele ficou extremamente retraído. Mas hoje o cenário possibilita um pouco mais de calma, a gente pensar e a gente enxergar. Ansiedade, depressão, inúmeros transtornos foram desencadeados a partir de tudo isso que a gente viveu. Não apenas os efeitos naturais da Covid, porque isso também foi desencadeado. Então a gente tinha, por exemplo, dentro do Hospital Raul Sertan, existiam pessoas que, por conta da ansiedade, a saturação dela... a ansiedade prejudicava ainda mais a saturação dela. Então, além de toda essa questão que foi envolvida ali, mentalmente a gente viveu um cenário de guerra. Ligando, ouvindo, vendo pessoas, fulano, você tá vivo? Eu me recordo de amigos meus que pegaram a doença e eu todos os dias eu monitorava. Eu ligava e falava, e aí, como é que tá a respiração? O Danilo mesmo, né? O Danilo pode contar aqui, ele passou por isso. Todos os dias a gente mandava, e como é que você tá hoje? E como é que tá hoje? Porque aquilo ali era um clima de tensão. Mais cedo ou mais tarde isso viria à tona. Tecnicamente falando, Roosevelt, a ansiedade patológica, a gente está falando do transtorno ansioso. A principal característica é o pensamento, as preocupações excessivas com tudo que vai acontecer, com pensamentos catastróficos. E a Covid trouxe isso pra gente. Todo mundo não sabia o que iria acontecer, mas estava preocupado. As pessoas estavam preocupadas de ser acometido, e os que ficavam doentes, mais ainda de saber como que seria essa progressão da doença. Então é o pensamento catastrófico. A sua mente ficava o tempo todo preocupado com o que poderia acontecer sem saber. Entendeu? Então, só pegando o gancho do Covid com a característica principal da ansiedade. Mas com certeza, por exemplo, os números que se falava, que nós tivemos aí praticamente o dobro, entramos aí com ansiedade lá de 12%, saímos com 25%, entramos com depressão de 4%, saímos com 8%, 10%. Quer dizer, aumentou muito. Realmente. Aumentou muito. E se a gente for voltar lá atrás na discussão do tabu, a gente não tem dados reais. Isso, né? Porque eu até notei que a gente não pode deixar de falar que existe muita subnotificação. O que seria? De pessoas que têm um transtorno e que não procuram tratamento. Então, aquele caso daquela pessoa que não procurou o tratamento, que não falou, olha... Não é notificado. Não é notificado. Então, eu hoje, assim, na nossa prática, eu diria que talvez seja a maioria das pessoas.
Olha só, nós estamos chegando aí, estamos chegando nos 10 minutos finais. Queria que vocês verificassem agora com relação às doenças mentais. Vamos lá, aqui nós temos quais os tipos de doenças mentais que algumas. existem? Algumas doenças. Algumas muitas. Algumas milhares. Não é só depressão e ansiedade, não? Pelo contrário, por exemplo, dentro do transtorno de ansiedade generalizada, tem vários transtornos. Se a gente for falar de critérios, de diagnósticos, é muito transtorno. São vários subgrupos, entende? Temos grupos de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos de humor, transtornos de personalidade, transtornos psicóticos. Então, vamos falar dos principais. Quais os que estão aí rodando na rua, que a gente está esbarrando por eles aí e tal, e a gente, ou que está dentro de casa, e a gente, às vezes, não está. É aquela coisa da percepção. Então, pode dizer para vocês, recentemente, uma pessoa de uma certa relação, eu fiz um diagnóstico com meu filho e tal, aos 5 anos e tal. Mas... desculpe, mas ela vinha percebendo desde 1 ano que vinha percebendo alguma coisa. Mas não tinha o médico, aquela pessoa apropriada, não sei o quê e tal, mas só aos 5 anos que levou a pessoa. Quer dizer, não é a crítica, né? Mas eu fui vendo na fala, né? Para falar à distância é fácil, mas levou-se 4 anos, né? Para que aquilo, talvez, se tivesse sido um tempo antes, tivesse ou interrompido ou estancado de certa forma. Mas o que quais são esses transtornos que estão aí, às vezes dentro da casa da gente, que às vezes com uma pequena, às vezes um olhar, um diagnóstico familiar, a gente consegue às vezes fazer estancar. Os principais são os transtornos ansiosos, principalmente a ansiedade, né, os transtornos depressivos, os transtornos de personalidade estão crescendo muito. O que é o transtorno de personalidade? Transtornos de personalidade são transtornos que eles são têm uma sintomatologia parecida com um quadro ansioso misturado com um quadro depressivo. Ele cursa com diversos sintomas. Porém, não necessariamente existe uma mudança específica da personalidade da pessoa, apesar do nome ser transtorno bipolar? De personalidade. Não. Bipolar é um transtorno de humor, de humor. Alteração de humor. De humor. Né? Os transtornos de personalidade eles cursam muito com instabilidade emocional, com insegurança, com uma demanda afetiva aumentada. Né, o que a gente falou da questão do uso de tecnologia, né, que afasta das relações pessoais, ou a gente não consegue lidar muito bem com as emoções diante de relações pessoais. É difícil, hein, Danilo e Felipe? Acho que é uma certa sutileza que a pessoa, como se falou, em casa vai falar assim, que, poxa, não chateia. Por né? isso que tem muita... Não aborrece, vai dormir. Por isso que tem muita subnotificação. Olha por só. isso. Porque tem muita coisa. Provavelmente o que o Danilo está falando, assim, provavelmente se você pegar hoje aqui, a gente fizer uma entrevista aqui, olhar e falar, você aí... Uma triagem fina, muita gente vai... Você aí que está em casa, você já sentiu... A pessoa vai falar sim. Aproveita e vamos falar isso. Vamos mandar para... Só é importante também a gente... Porque em alguns momentos também, a gente percebe também, existe a subnotificação. E o que é a principal demanda da subnotificação? O que é subnotificação? Vamos lá. É o paciente que, por exemplo... São casos que não foram comprovados, que a pessoa não procurou tratamento e aquilo não foi notificado. Vamos lá, a pessoa que está lá em... Vamos falar do público de Nova Friburgo, né? Aqui. Ela está lá no interior de Nova Friburgo. Ela não tem acesso a nenhuma rede de saúde. De ou saúde. Não procurou. Ou não procurou, ela não foi diagnosticada. Mas essa pessoa ela sofre com depressão ou com ansiedade ou com qualquer outro transtorno, mas ela não foi notificada. Então existe sim essas subnotificações. Porém, também existem, e hoje é importante a gente tomar cuidado, e por isso que eu fico muito receoso de falar sobre sintomas, porque às vezes a gente vai colocar pessoas que não possuem nenhum tipo de demanda psiquiátrica em um rol de pessoas com transtorno. Porque hoje, devido à aceleração, todo mundo já passou por algum sintoma, ou algum momento, ou experimentou em algum momento algum desses sintomas. Então, assim, falar sobre, você tem isso, então você tem TDAH, então você tem fobia. É um provável candidato, né? Todo mundo vai ser candidato. Então, assim, é importante a gente também desmistificar. Gosto muito de pensar em saúde mental de forma ampliada. O que é saúde mental de forma ampliada? Como é que está a sua rotina de exercício físico? Como é que tá as suas relações? Como é que estão as suas relações interpessoais? Como que está a sua relação com a comida?
como é que você, como é que é a sua relação com a comida? Ela é saudável? Ela é prazerosa? Como é que é? Como que são as suas relações dentro do trabalho? Como que são as suas relações de vida? Como é que é a sua relação com a situação espiritual? Ela é bem resolvida? Ela não é? Como que é? A gente precisa pensar o ser humano, e a saúde mental requer isso, porque o Danilo, eu gosto muito quando o Danilo fala isso, e é brilhante. A maioria das doenças psiquiátricas são diagnóstico de exclusão. Então, às vezes, chega um paciente lá com uma série de demandas, e aí a gente precisa fazer inúmeros exames e acompanhamentos para que tentarmos mitigar o máximo possível daquilo ali, para entendermos, olha, na verdade, é uma má resolução que você tem dentro da sua casa com a sua família. Isso não necessariamente é um diagnóstico psiquiátrico. Olha, na verdade, é uma falta de exercício físico que está ocasionando uma série de problemas de ansiedade. Enfim, a gente precisa construir isso de uma forma mais ampliada, porque senão o debate ele vai ficar muito restrito a tem uma doença, não tem uma doença, faz assim ou... Danilo, temos 5 minutos. Eu queria que em 1 minuto você exercesse esse seu brilhantismo que o Felipe falou, não vamos poder abrir mão dele. Por favor, Danilo. Por favor, eu Danilo. Levantei a sua bola, aqui, hein, Danilo? Por favor, esse brilhantismo, queremos ouvi-lo. Não, na verdade, é o que eu falei assim, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente faz no nosso tratamento. E saúde mental é uma área, né, do ser humano que é muito complexa. Ouso dizer que é mais complexa, né? Mais do que a área cardiológica, enfim, não menos importante. Não estou botando no nível de importância, mas estou dividindo no nível de complexibilidade, em detrimento principalmente dessa questão dos fatores ambientais, das situações corriqueiras da vida que o Felipe coloca aqui. Então, para a gente chegar a diagnosticar alguém, a gente precisa de uma avaliação muito criteriosa e muito fina, de uma ausculta, né? De uma escuta muito calma com o paciente, do que ele tem para falar, do que ele tem para nos dizer, nos relatar da vida dele, né? Porque muitas das vezes ele acha que talvez não tenha um transtorno, mas a gente descobre que tem. Ou em algumas outras vezes realmente ele acha que tem e a gente entende que não tem. E eu vou pegar só um exemplo rápido para você entender. Muitas pessoas viram e falam assim, eu não sou ansioso, mas a minha vida é muito agitada, tudo muito corrido, eu resolvo tudo, eu faço tudo. Correria. Eu falo, olha, tem grande chance de ser uma pessoa ansiosa. Uma ansiedade patológica, uma ansiedade que é para ser tratável. Porque a correria não é normal. Mas eu tenho muita coisa, mas não é normal. Isso já me remete a uma mente ansiosa, uma mente que se preocupa em ter que resolver tudo ao mesmo tempo, está fazendo hoje, se preocupando com o amanhã, entendeu? Então a gente precisa de entender muito bem essa mente e conversar muito com a pessoa, escutar, para a gente saber se realmente existe um transtorno mental ou não. Entendeu? Felipe, estamos chegando ao final. Quer dizer, olha só, não é que nós tenhamos fugido aqui da nossa pauta aqui, mas foi super fantástico. Saúde mental saúde assim. fantástico. A gente fugiu e ao mesmo tempo foi super rico o nosso papo. E acho que é um papo para a gente voltar em outro dia aqui, a gente dá continuidade. Acho que a gente ampliou o debate aqui com relação a janeiro branco, e acho que é isso que vale. A gente não ficou preocupado aqui. Mas eu queria que você fizesse não um resumo, mas um chamamento a essa reflexão do que seria essa oportunidade do Janeiro Branco, como você iniciou, e também o Danilo, já agradecendo a participação de Felipe Schenkel e de Danilo Cassani, prometendo aí com compromisso de volta para que a gente possa voltar aqui e a gente dizer que a gente às vezes fala com as pessoas essa coisa da correria. Nós estamos na correria, né? Estamos correndo aqui agora, tem que terminar o programa, tem aqui 2 minutos, está sempre a correria. E a gente fala com as pessoas, você é ansioso. Eu ansioso não. Para com isso, não. E a gente está aqui só, não, nós somos só ansiosos, não. Então aqui a gente não está com ansiedade de terminar, não, né? E tal, mas a gente agradece muito, foi um prazer muito grande estar com vocês. Por favor, Felipe. Roosevelt, agradecer, muito obrigado pelo convite, agradecer a equipe, a gente foi muito bem tratado desde que a gente chegou aqui, agradecer. E assim, só pedir a cada um dos que estão aqui com a gente para pensar realmente nessa questão da saúde mental de uma forma mais ampliada. Eu acho que essa é a nossa luta, não pensar apenas nos sintomas, mas sim pensar em como é que está a sua vida, como é que estão as suas relações, como é que está, o que você, como que você tem vivido
ou talvez até sobrevivido. E caso você precise de alguma ajuda, certamente a gente consegue te ajudar. Só entrar em contato. Pode entrar em contato lá pelo nosso Instagram, né? Como é que a gente fala aparecendo. com você? Então, é Felipe Schenkel no Instagram, SCHENQUEL. É só entrar lá, Ok. a gente vai estar lá pronto para ajudar. Obrigado. Obrigado a você. Por favor. Rodrigo, eu também digo que é um prazer imenso estar aqui e todas as outras oportunidades, né, que precisar, a gente está à disposição. Eu gosto muito, como dizer, da gente usar a tecnologia para levar informação para o máximo de pessoas possíveis, informação com credibilidade, informação fiel, que a gente possa ajudar de alguma forma a melhorar a vida das pessoas. É isso que eu me empenho. E que o Janeiro Branco ele seja Janeiro Branco todos os meses, que todos os meses sejam Janeiro Branco para as pessoas. Que a gente possa ampliar realmente essa discussão em saúde mental, que a gente possa quebrar tabus, que a gente possa entender que mente sã, corpo são, né? Eu gosto muito de usar isso, né? E que as pessoas não tenham medo de nas dúvidas, né, nas incertezas, seja com si próprio, seja com alguém da família ou algum conhecido, procurar um profissional de saúde mental. E onde a gente encontra o Danilo? Danilo, você pode me encontrar, né, no Instagram, Dr. Danilo Cassani, dr.Danilo Cassani, vai achar lá. E lá a gente responde, a gente fala onde a gente trabalha, a gente tira dúvidas, a gente está à disposição. Obrigado a vocês que estiveram conosco, vocês Zoom Debate, e até a próxima semana com um novo debate de relevância e com essa oportunidade que vocês dão. Obrigado e até lá.